Sam Altman apresentou um plano de políticas sugerindo que a superinteligência pode impactar tanto a sociedade que exigiria um novo contrato social. A OpenAI então concluiu uma rodada de financiamento de 122 bilhões de dólares, atingindo uma avaliação de 852 bilhões de dólares. Ela adquiriu a TBPN, uma das marcas de mídia de IA que mais crescem. Ela foi alvo de um processo acusando o ChatGPT de agir efetivamente como um advogado sem licença. Durante tudo isso, a liderança da OpenAI continuou afirmando que a AGI está próxima e não parece mais algo distante. A OpenAI agora tenta escrever regras, controlar canais, comandar a plataforma, moldar a conversa e decidir como o mundo verá o futuro. E o sinal mais claro disso pode ser o novo documento de políticas, porque ele mostra o quão intensa eles acham que essa próxima transição pode ser. O documento se chama Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First. O título soa educado, mas a mensagem não. Sam Altman diz que a superinteligência está chegando tão rápido e forte que o contrato social atual pode não sobreviver. Ele comparou este momento à era progressista e ao New Deal, o que é algo enorme de se dizer quando você é o CEO de uma das empresas que mais estão impulsionando esse futuro. E as propostas no documento são sérias. Uma das maiores é um fundo soberano. A OpenAI propõe um fundo nacional, financiado parcialmente por empresas de IA, para investir em ativos de longo prazo relacionados ao crescimento e à adoção da IA na economia. A ideia é dar a cada cidadão uma participação direta no valor que a IA cria. Depois há a questão dos impostos. A OpenAI diz que se a IA reduzir as folhas de pagamento, programas de apoio financiados por impostos, como Previdência Social, Medicare, Medicaid e SNAP, também serão prejudicados. A empresa discute transferir mais a tributação do trabalho para lucros corporativos, ganhos de capital e trabalho automatizado. É a lógica do imposto sobre robôs, mas de forma mais clara. A OpenAI afirma que trabalhadores devem se beneficiar da produtividade gerada pela IA. O plano apoia projetos piloto de semana de trabalho de 32 horas em 4 dias, com salário integral, sem cortes. O documento destaca maior apoio à aposentadoria, saúde, creches e assistência a trabalhadores deslocados que migram para setores com foco em conexões humanas, como saúde e educação. Depois, avança e mostra o acesso à IA quase como um serviço essencial. O documento diz que o acesso à IA deve ser tão fundamental quanto a alfabetização, eletricidade e acesso à internet, ou seja, trabalhadores, escolas, bibliotecas, pequenas empresas e comunidades carentes devem ter acesso básico e acessível. Uma ideia prática são as redes de segurança automáticas. Em vez de esperar pela disrupção e reagir tarde, a OpenAI discute gatilhos econômicos. Se o deslocamento de trabalhadores causado pela IA ultrapassar certos limites, apoios como seguro salarial, auxílio-desemprego ou assistência financeira seriam ativados automaticamente e retirados gradualmente após a estabilização. Depois, o documento adota um tom mais sombrio. A OpenAI fala abertamente sobre sistemas perigosos que podem não ser fáceis de retirar de circulação, especialmente se tornarem autônomos e capazes de se replicar. Diz que os planos de contenção precisariam de coordenação do governo. Sam Altman também apontou o que ele vê como as duas ameaças mais imediatas: ataques cibernéticos e ataques biológicos. Ele afirmou que ameaças cibernéticas relevantes podem surgir já no próximo ano. Sobre biologia, ele afirmou que a possibilidade de pessoas mal intencionadas usarem modelos avançados para criar novos patógenos já não é mais apenas teórica, ou deixará de ser em breve. Em um só documento, a OpenAI aborda redistribuição de riqueza, semana de 4 dias, IA como direito, redes de proteção automáticas, contenção de IA fora de controle, ameaças cibernéticas e biológicas. Isso mostra o quão sério eles acham que esse próximo estágio pode ser. Agora, obviamente, há outro nível aqui também. Não se trata apenas de ética e estratégia. A OpenAI pode se apresentar como a empresa que previu a disrupção, alertou o público e ofereceu soluções antes que os governos interviessem. Então sim, o plano é sério. É uma jogada inteligente de posicionamento,
ainda mais evidente ao comparar com o dinheiro envolvido. A OpenAI concluiu uma rodada de financiamento de 122 bilhões de dólares, com avaliação pós-investimento de 852 bilhões de dólares. Esse é um número absurdo. Nesse ponto, a OpenAI deixa de parecer uma startup e começa a parecer um novo tipo de gigante de infraestrutura. Segundo a empresa, agora gera 2 bilhões de dólares em receita mensalmente. Ela afirma que atingiu 1 bilhão de dólares em receita um ano após lançar o ChatGPT. E, no fim de 2024, já faturava 1 bilhão de dólares por trimestre. E agora cresce em receita 4 vezes mais rápido que empresas como Alphabet e Meta em seus inícios. A rodada foi gigantesca. Segundo a Bloomberg, a Amazon investiu 50 bilhões de dólares e Nvidia e SoftBank 30 bilhões cada. Cerca de 35 bilhões de dólares do investimento da Amazon estariam vinculados à OpenAI, abrir capital ou alcançar a AGI. A Microsoft continuou envolvida e a rodada contou com vários outros investidores, como a 16Z-MGX, de Shaw Ventures, TPG, T, Roll Price, Arce Invest, fundos afiliados da BlackRock, Blackstone, Coa2 Dragoneer, Fidelity, Sequoia, Temasek e Thrive. A OpenAI afirmou ter levantado mais de 3 bilhões de dólares de investidores individuais por canais bancários e ampliado sua linha de crédito rotativo para cerca de 4,7 bilhões de dólares. E tudo isso se resume a uma palavra: computação. A OpenAI continua batendo na mesma tecla. Mais infraestrutura significa modelos mais capazes. Modelos melhores significam produtos melhores. Produtos melhores atraem mais usuários, mais demanda de empresas, mais uso por desenvolvedores e aumentam a receita, que é reinvestida em infraestrutura. Esse é o ciclo virtuoso que eles vendem, sustentado por grandes afirmações sobre o uso. A OpenAI diz que o ChatGPT agora tem mais de 900 milhões de usuários ativos semanais e mais de 50 milhões de assinantes. Ela afirma que o ChatGPT recebe 6 vezes mais visitas mensais na web e sessões em dispositivos móveis do que o segundo maior aplicativo de IA, enquanto o tempo total gasto em IA é 4 vezes maior do que o do segundo maior aplicativo e 4 vezes maior do que todos os outros juntos. O uso de buscas quase triplicou em um ano. O programa piloto de anúncios teria superado 100 milhões de dólares americanos em receita anual recorrente em menos de 6 semanas. No setor empresarial, a OpenAI diz que clientes corporativos já são mais de 40% da receita e podem alcançar paridade com o segmento de consumo até o fim de 2026. Suas APIs estão processando mais de 15 bilhões de tokens por minuto. O Codex agora atende mais de 2 milhões de usuários semanais, um aumento de 5 vezes em 3 meses, com o uso crescendo mais de 70% mês a mês. Depois, há a estratégia de produto. A OpenAI diz que está construindo um super aplicativo de IA unificado que reúne o ChatGPT, o Codex, navegação e suas capacidades mais amplas de agente em uma experiência centrada no agente. A proposta é simples. Os usuários não querem ferramentas isoladas, mas sim um sistema que compreenda intenções, haja e funcione em aplicativos, dados e fluxos de trabalho. A Bloomberg relacionou isso à OpenAI, que está simplificando seus produtos, incluindo a descontinuação do suporte ao Sora e o desenvolvimento de um aplicativo para desktop, que combina funções de chatbot, programação e navegador. Isso também está alinhado com os comentários de Greg Brockman, que afirmou que a OpenAI recuou sobre o Sora por estar em uma tecnologia diferente e ter alto custo de manutenção. A visão dele é que o futuro lhe será uma camada única de IA voltada para muitas aplicações de forma enxuta. Então, o Super App é a tentativa da OpenAI de se tornar a principal interface. E como se criar a camada de infraestrutura e de aplicativos não bastasse, a OpenAI também avança para a camada narrativa. A empresa comprou a TBPN, Technology Business Programming Network, programa de debates ao vivo sobre tecnologia, apresentado por Jordi Hayes e John Coogan. Fidissimo disse que o manual padrão de comunicação não funciona para a OpenAI porque a OpenAI não é uma empresa padrão. Na visão deles, a TBPN já era um dos principais locais para discussões reais sobre IA e desenvolvedores. Por isso, em vez de recriar, a OpenAI comprou.
A TBPN fará parte da organização de estratégia da OpenAI e se reportará a Chris Lehane. A OpenAI afirma que a independência editorial está garantida no acordo e que a TBPN seguirá definindo sua programação, convidados e direção editorial. Se as pessoas acreditam ou não nessa promessa, o ponto principal é óbvio. A OpenAI quer ter um controle maior sobre como a IA é discutida publicamente. Tudo isso faz parte de um argumento maior que a liderança da OpenAI continua defendendo. A IA está próxima. Greg Brockman disse esta semana que acha que já estamos basicamente entre 70% e 80% do caminho até lá. A versão dele ainda é irregular, ou seja, desigual. Ele afirma que nos próximos 2 anos, o nível mínimo da IA para quase qualquer tarefa intelectual em computador será muito alto. Ele relacionou isso a um novo pré-treinamento chamado SPUD, resultado de cerca de 2 anos de pesquisa. Ele argumenta que, com o modelo base mais forte, tudo construído sobre ele fica mais fácil. Ele afirmou que os lançamentos recentes de modelos fizeram a IA passar de fazer cerca de 20% para 80% das tarefas, deixando de ser novidade e passando a obrigar as pessoas a redesenhar seu fluxo de trabalho em torno dela. Ele citou casos em que um físico deu um problema difícil para um modelo e recebeu uma solução de volta 12 horas depois. Ou quando um engenheiro entregou um documento de design e o sistema implementou, adicionou observabilidade, executou analisadores de desempenho e otimizou para o resultado pretendido. Mas nem todo mundo acredita nisso. Gary Marcus reage fortemente, afirmando que a AGI ainda está distante. Ele argumenta que a sociedade aposta trilhões em uma ideia confusa de inteligência. Ele afirma que grandes modelos de linguagem são imitadores falhos que geram o efeito ELISA, fazendo as pessoas acreditarem em compreensão real, onde só há boa simulação. Ele também argumenta que as leis de escala não são leis da natureza. Elas são tendências empíricas e tendências podem se estabilizar. Ele apontou para modelos como o Llama 4 e até mesmo o GPT-5 como sinais de que treinamentos maiores não são um caminho garantido para a inteligência geral. Marcus também rejeita que uma única arquitetura gigante possa se tornar uma mente geral. Na visão dele, a mente é composta por diferentes partes realizando diferentes tipos de trabalho. Então, o futuro provavelmente será mais modular e híbrido. Ele cita o AlphaFold 3 como um dos melhores exemplos de avanço em IA, por ser altamente especializado e excelente em uma área. Há também a questão legal que traz todo o hype de volta para um processo real, muito confuso. Uma ação federal movida em 4 de março de 2026 acusa a OpenAI, entre outras coisas, de exercício ilegal da advocacia. O caso vem da Nippon Life. De acordo com a queixa, um indivíduo tinha um pedido de invalidez de longo prazo, depois perdeu esse status, processou por isso, fez um acordo em 2024 e o caso foi encerrado com julgamento de mérito em janeiro de 2024. Quase um ano depois, ela quis contestar o acordo, mas seu advogado recusou. Ela colou a resposta no ChatGPT e perguntou se estava sendo manipulada, e o ChatGPT supostamente disse que sim. Segundo a queixa, ela demitiu o advogado e passou a usar o ChatGPT para criar argumentos, redigir uma petição para reabrir o caso e preparar um formulário de comparecimento em causa própria. A queixa diz que ela entrou com 21 petições, uma intimação e 8 notificações e declarações em apoio à reabertura do caso. Depois que isso fracassou em fevereiro de 2025, ela entrou com uma nova ação usando uma queixa redigida pelo ChatGPT e, ao longo do ano seguinte, apresentou mais 44 petições, memorandos, requerimentos, demandas e solicitações. Uma dessas petições supostamente citou um caso que nem sequer existia. Nippon Life está processando a OpenAI com base em 3 fundamentos: interferência ilícita em contrato, abuso de processo e exercício não autorizado da advocacia. O autor solicita sentença declarando que o ChatGPT exerceu advocacia sem licença, ordem judicial permanente proibindo-o de dar aconselhamento jurídico e 10 milhões de dólares em danos punitivos. E a parte constrangedora para a OpenAI é que ela atualizou seus termos em 29 de outubro de 2025 para proibir os usuários de dependerem do ChatGPT para aconselhamento jurídico ou médico personalizado,
sem a participação de um profissional licenciado. Então, a OpenAI está agindo como se quisesse controlar tudo: o dinheiro, a infraestrutura, os produtos, a narrativa, até mesmo as regras. E o mais louco é que, enquanto ela corre em direção à AGI, as consequências no mundo real já começaram a aparecer. Deixe seus comentários abaixo, curta, inscreva-se se gostou. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.